Oi, gente! Hoje nós vamos fazer um super square para que nós possamos montar nossa peça. E aqui eu trago para vocês já um square totalmente feito, é um squarezão, né? Porque ele tá bem grandão. E, gente, esse square nada mais é do que a continuação do square que nós fizemos baseado no motivo pentágono, também já feito anteriormente. Então é assim, ó, para quem não viu esses motivos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é para vocês conseguirem ver tanto do motivo quadrado quanto do motivo pentágono, tá? Então você vai poder ver a execução. E hoje nós partiremos de um determinado ponto para que nós possamos ampliar o nosso square e alcançarmos o tamanho, no caso aqui, este tamanho ou o tamanho desejado. Vamos lá. Pessoal, o nosso motivo quadrado, ele é encerrado após esta carreira com uma carreira de meio pontos altos. Aqui eu não tenho a carreira de meio pontos altos. Então, o que eu tenho aqui para você se orientar? A primeira carreira de pontos baixos e arcos de corrente. A segunda carreira de pontos pipoca. A terceira carreira de pontos baixos, a quarta de pontos baixos em relevo, a quinta de pontos baixos, a sexta de pontos baixos em relevo, a sétima de pontos pipoca, a oitava de pontos baixos e a nona de pontos baixos em relevo. A 10ª carreira, que no square é meio ponto alto, nós não temos. Para esta execução, que é uma ampliação deste motivo, nós vamos ter a próxima carreira, a 10ª carreira, sendo uma repetição da carreira de pontos baixos. Então eu vou ter agora na sequência a 10ª e a 11ª carreiras serão ponto baixo e ponto baixo em relevo feitos por trás. Então uma cópia das duas últimas carreiras tecidas. Vamos tecer? Vou fazer essas duas carreiras e eu volto para fazer a próxima com vocês. A partir desta carreira, nós vamos ter um formato de pontos pipoca diferente. E é a partir desta carreira que nós vamos marcar como serão as próximas. Então é assim, olha, nós vamos começar com as 3 correntes que nós já conhecemos, laçamos e vamos fazer 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Então aqui eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Somados ao cordão de 3 correntes, nós temos 5 pontos altos. Então, eu vou pegar a terceira corrente, vou pegar o último ponto e vou trazer por dentro, vou travar com uma corrente, eu tenho aqui o meu ponto pipoca. Faço 1 e 2 correntes de intercalamento laço e no mesmo ponto de base eu farei 5 pontos altos. Então, vocês acompanham comigo o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Vou alargar, eu pego o primeiro ponto, trago o ponto alargado já ajustado por dentro e eu travo com uma corrente. E aí eu passo a ter no lugar do ponto pipoca da carreira anterior, das carreiras anteriores, um gominho de 2 pontos pipocas intercalados por 2 correntes. Nós vamos pular 1 e 2 pontos de base e vamos fazer 2 pontos altos na continuidade. Percebam o que vocês terão que fazer aí. Vocês precisam ter da ponta para cá 3 pontos livres. Então, 1, 2 e 3. Do ponto alto para cá, 2 pontos livres, 1 e 2. O terceiro é o ponto que recebe novamente este gominho. Então, vamos laçar e vamos fazer aqui 5 pontos altos. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Alargo,
vou transformar em pipoca, vou travar com corrente. 2 correntes para o intercalamento. Laço e faço mais uma vez o gomo de 5 pontos altos. Então, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vou transformar em ponto pipoca e vou travar. Laço. No intervalo de 2 correntes, eu vou fazer ponto alto, 2 correntes e ponto alto, como a gente já conhece. Percebam o seguinte, você tem um gominho no ponto pipoca central, um gominho para o ponto pipoca que vem após o central na nossa carreira anterior, tá? E a gente vai continuar modelando para cada ponto pipoca o gominho. Então, aqui, a gente vai pular 2 pontos, 1 e 2, no terceiro a gente vai fazer um novo gominho. Então, eu vou fazer aqui 5 pontos altos, né? Olha, 2, 3, 4 e 5. Alargo, transformo em pipoca, corrente, 2 correntes agora, mais um ponto pipoca, porque são 2 pontos pipocas feitos no mesmo ponto de base, tá bom? Então, 2, 3, 4 e 5. Pego aqui o primeiro, ajusto, né? E travo. Vamos alargar aqui. E olha só, novamente, tá? Você precisa de um gominho, ó, um gominho como este, neste ponto. Vamos colocar aqui, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular um ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, eu pulo um ponto e perceba, eu vou ter 3, né? Olha, pulo 1, pulo 2, faço 2, eu tenho 1, 2 e 3. O terceiro ponto é o ponto do pipoca da carreira anterior, do pipoca central. Percebam que essa marcação vai se repetir, tá? Então, é isso que você precisa observar. A cada carreira que você iniciar, você vai observando que é para que você consiga posicionar o seu gominho sobre o ponto pipoca central e garantir que para cada lado você tenha 3 gominhos como este, porque isso precisa se repetir, tá joia? Então, minha gente, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer a minha carreira por completo dessa forma e eu volto para te mostrar aonde você já vai compreender que a repetição vai acontecer a partir desta carreira. Tô indo lá, mas eu já volto. Olhem lá, então, mais uma vez, né? Nós temos a carreira totalmente tecida, onde você vê 1, 2, 3 gominhos, um para cada ponto pipoca da carreira anterior. Tá vendo? Minha gente, agora eu preciso de 4 carreiras, sendo uma de ponto baixo, uma de ponto baixo em relevo por trás, outra de ponto baixo, e outra de ponto baixo em relevo por trás. Um total de 4 carreiras. Seguindo o mesmo esquema que nós já vimos em todo o nosso square. Mantendo na extremidade, no cordão de correntes, sempre um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. Pessoal, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tecer todos os meus pontos baixos. Lembrando que agora eu tenho cordão de corrente aqui neste meinho também. Este cordão de correntes não é igual a este. Este é cordão de corrente de extremidade. Mantém ponto baixo, 2 correntes, ponto baixo. Quando você ver este cordão de correntes, você fará 3 pontos baixos ao redor. Só isso, mais nada, tá? É a única coisa, na verdade, que diferencia desta carreira, onde a gente tinha a questão dos pontos baixos antes do pipoca e depois do pipoca, e aqui você mantém, claro, um ponto baixo antes do pipoca, um ponto baixo depois, porém, no cordão você vai ter os 3 pontos baixos feitos. Tá? Essa é a única diferença, mantendo, claro, um ponto baixo para cada ponto alto que você tiver no intercalamento,
Tá bom? Pessoal, vou fazer aqui então e eu volto quando nós formos tecer novamente outra carreira como esta, porém com uma pequena alteração. Olhem só, feita então as 4 carreiras, onde nós temos 2 de pontos baixos e 2 de pontos baixos em relevo, tendo sido feitas por trás e intercaladas, nós temos agora uma situação que só vai acontecer agora e depois nós vamos ter uma repetição em continuidade, não há problema nenhum. O que acontece é o seguinte, vamos alargar aqui. Eu preciso intercalar estes gominhos com os gominhos da carreira que vem a seguir. Então, o que acontece? Vai ser assim, olha, eu terei um gominho aqui, eu terei um gominho aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu terei 4 gominhos. A cada nova carreira, a partir desta, um gominho será aumentado a cada carreira. Aonde eu tenho os pontos altos, nesta carreira eu terei gominho. E aonde eu tenho gominhos, nesta carreira eu terei os pontos altos. Percebem o que vai acontecer? Então, o que acontece? Eu estou numa posição em que eu não estou em ponto de fazer o ponto alto, porque eu estou na saída dos 2 pontos altos e eu preciso fazer o gominho na entrada dos 2 pontos altos. Se eu fizer o gominho aqui, ele vai ficar alinhado a esta pipoca e ele tem que ficar centralizado nesta direção. E eu também não posso fazer os 2 pontos altos neste ponto, porque eles ficarão aqui e aqui. Olha a diferença, esses dois, olha, que fica sobrando neste intervalo. Eu não posso também. Então, o que eu farei? Eu vou caminhar. Então, eu sairei do ponto em que eu estou e eu vou tecer os 2 pontos altos na posição correta. Sem fazer corrente, você vai passar a agulha no próximo ponto, puxar uma laçada e você vai arrematar. Deixe que o fio flua, deixe ele andar. Se por um acaso o seu ponto for muito apertado, alargue ou aumente o número da agulha para você obter este ponto mais flexível, tá? Estando neste ponto, você já consegue fazer os seus pontos altos. Então, veja, eu vou começar com as 3 correntes, fazendo a vez de um ponto alto, e eu vou fazer no próximo ponto um ponto alto. Vou alargar e observem, estes 2 pontos ficam em posição de centralização em relação a este ponto aqui. E agora, eu posso fazer neste intervalo, ó, neste intervalo, eu faço o meu novo gominho. Então, para eu localizar o meio, olha, a gente abre bem o ponto, olha que a situação, ó. E você vê que você pode fazer nesse ponto baixo ou nesse. Vai ficar bem posicionado em qualquer um dos dois. Sem problema nenhum, a gente vai começar a fazer aqui o próximo gominho. Então, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, 2... Aqui, 3 pontos altos, 4 e agora 5 pontos altos. Vou alargar, vou pegar o primeiro ponto, vou transformar em pipoca e eu vou aqui travar. Laço, faço 2 correntes de intercalamento e eu vou para o meu segundo ponto pipoca. No mesmo ponto, eu vou trabalhar 5 pontos altos, né? Então, aqui nós temos 3, agora 4 e agora 5. Novamente, a gente pega aqui, transforma em pipoca e trava. Olha lá, então você tem um gominho que fica, olha, esse miolinho fica posicionado no meio desses 2, tá vendo? A gente laça e eu tenho que posicionar 2 pontos altos aqui. Então, eu vou fazer, olha, o primeiro e eu vou fazer o segundo. Aí é continuado, tá? É um para cada ponto. Eu laço e eu preciso fazer
outro gominho. Então, aqui, dando sempre o intervalo, sempre tentando posicionar. Repare que eu não tenho gominho aqui embaixo, mas eu tenho um ponto alto, que é o ponto do aumento, né? O ponto da extremidade. Ele ficará alinhado a ele. Então, eu tenho aqui, ó, 3 pontos altos, 4 pontos altos e eu tenho 5. Vou alargar, vou aqui transformar em pipoca, 2 correntes, vou laçar, eu vou fazer mais uma pipoca aqui, olha. Então, aqui 1, 2, aqui 3, 4 e 5 vezes ponto alto no mesmo ponto de base. Pego o primeiro, transformo em pipoca e travo. Tenho o cordão de 2 correntes, aonde eu faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Vou alargar e olha lá, você percebe que em relação a esta carreira, esta possui os gominhos intercalados. E isso vai acontecer automaticamente em todos os lados. É isso que nós temos que fazer nesta carreira. Vou tecê-la por completo e eu volto para te mostrar o resultado. Mais uma carreira completada. Como a gente já falou, né? É uma carreira onde nós temos o intercalamento em relação à carreira anterior e nós temos também o aumento de um conjunto de florzinhas para a carreira atual em relação à carreira anterior. Sempre lembrando que a carreira anterior, a primeira carreira de florzinhas, tem o posicionamento das florzinhas igual ao dos pontos pipoca da carreira anterior. Então, na verdade, a gente seguia pelo central. A partir dele, você vai distribuir num ponto antes e um ponto depois. Essa distribuição você tem que fazer, que é para você conseguir encaixar o desenho. Depois disso feito, essas carreiras, onde a gente já vê o aumento, a gente vê um conjuntinho a mais e sempre você percebe, olha, começa e termina com um conjuntinho de florzinha. Mas todas as carreiras a partir desta são feitas da mesma forma. É feito o intercalamento em relação à carreira anterior e é feito também início e fim de carreira com florzinhas. Na verdade, é justamente o fato de você ter no início esse conjunto de florzinha que vai permitir que o intercalamento aconteça, porque o início sempre é jogado um pouquinho para cá, o final um pouquinho para lá. Por quê? Porque você teve os aumentos. Esses aumentos, eles vão se acumulando na primeira carreira de ponto baixo, na segunda, onde você tem o ponto baixo em relevo, na terceira carreira de ponto baixo e na quarta, onde você tem o ponto baixo em relevo. E ela se encerra na carreira que recebe a florzinha, porque você tem o aumento também do ponto alto intercalado de 2 correntes na extremidade. Então vai havendo um acúmulo de aumentos que te permite nesta carreira, aonde você tece a florzinha, distribuir uma florzinha a mais no início e automaticamente você vai encerrar também com uma florzinha, porque é feito o intercalamento, tá bom? Minha gente, agora eu vou tecer aqui 4 carreiras. São ponto baixo, depois ponto baixo em relevo por trás, depois ponto baixo e mais uma vez ponto baixo em relevo por trás. Olha lá, gente, então depois de eu ter feito, né, mais toda uma sequência do intervalo entre uma carreira e outra que nós temos de ponto pipoca, nós aqui voltamos para reiniciar com o nosso pontinho aqui, olha, que forma a florzinha com o ponto pipoca. Na verdade, minha gente, eu vou precisar aqui de uma continuidade de 4 carreiras com esta florzinha. Nós já temos 2. Eu preciso tecer mais 2, aonde eu manterei o mesmo esquema de aumentos, a mesma ideia de posicionamento intercalado. Mas agora observem, uma vez que a gente fez o primeiro intercalamento, a posição inicial vai te dar o ponto exato do início da carreira que nós precisamos. Então, veja, eu vou alargar aqui de novo e eu vou deixar que você observe. Neste ponto que nós estamos, nós temos o alinhamento perfeito sobre estes 2 pontos. E eu já posso começar fazendo
o intercalamento, aonde sobre estes dois pontos nós teremos este desenho. Então, aqui neste ponto, eu já inicio com o gominho de florzinha. Então, eu faço as minhas 3 correntes habituais de início, porque é ponto alto, né? E aí, a gente vai tecer uma continuidade de 4 pontos altos somente, porque nós temos o cordão de correntes que faz a vez do ponto alto. Então, aqui, olha, o meu 4º ponto alto, né? A gente vai pegar a 3ª corrente e nós vamos fechar o ponto pipoca, ó, passando por aqui, travando com uma corrente. Eu faço as 2 correntes de intercalamento laço e eu volto no mesmo ponto. E desta vez eu teço 5 pontos altos, porque eu já não estou mais no início, né? Já é o meu 2º gomo. Então eu tenho aqui 3 pontos altos, agora 4 e agora 5. Vou aqui novamente transformar em pipoca e vou travar. Eu laço e olha o meu posicionamento. Olha, eu preciso de 2 pontos aqui neste intervalo. Então, eu vou pegar aqui o primeiro e vou fazer ponto alto. E eu vou pegar o segundo e vou fazer ponto alto. Eu vou laçar e olha, novamente a gente começa o nosso gominho de pontos altos. Tá vendo que agora é automático? O desenho já está determinado. Então, pessoal, eu vou aqui tecer as minhas 2 continuidades a mais, né? E aí eu volto, porque nós vamos fazer, na verdade, o acabamento como o motivo pentágono. A nossa última carreira, depois de tudo, ela é feita em meio ponto alto. Então, assim, é uma cópia mesmo do motivo pentágono. A ideia é vinda de lá, né? A origem vem de lá. Bom, então vou tecer aqui e eu volto no final pra gente poder continuar juntas. Pessoal, então agora eu tendo feito todas as carreiras como eu expliquei pra vocês, né? Então a gente tem lá o que aqui para mim é a última carreira com o motivinho dos pontos pipoca, tá? Mais 4 carreiras de intercalamento. Olha, para cada pontinho pipoca, para cada carreira de pontinho pipoca, a gente tem um intercalamento de 4 carreiras, sendo uma de ponto baixo, uma de meio ponto, uma de ponto baixo feito por trás, outra de ponto baixo e mais uma de ponto baixo feito por trás. Não tem meio ponto nenhum aqui ainda não. Aqui a gente tá atingindo um tamanho de 43 centímetros. Então, eu tenho um quadrado de 43 por 43 centímetros. Com a última carreira que nós vamos fazer agora, eu aqui atingirei 44 centímetros aproximadamente. Pode haver uma variação, né, de acordo com a tensão do seu ponto. Um ponto mais apertado vai ter uma diferença para menos e um ponto mais larguinho vai ter uma diferença para mais. Então, variará, não é um tamanho exato, tá bom? É válido ressaltar que se você quiser um quadrado maior, basta após esta carreira, né, até basta após a última carreira que a gente fez, você retornar à execução nesta carreira, ou seja, você novamente vai fazer os motivinhos com o ponto pipoca intercalando, isso que é importante, mantenha o desenho, tá? Agora, se você tiver uma execução que peça um pouco menor, você vai encerrar sua execução, no caso aqui, né? Nesta carreira, esta estrutura aqui toda que veio depois você não terá, ou ainda diminuindo mais, né? Até você chegar no tamanho que você deseja. Nós vamos fazer agora a última carreira, que é em meio ponto, e ela não tem segredo nenhum, ela é muito tranquila de ser feita. Ela é feita da mesma forma que nós fazemos as carreiras de pontos baixos, porém em meio ponto. Então, nós fazemos uma e 2 correntes para a altura e para cada ponto que nós tivermos à nossa frente, e é muito tranquilo de visualizar, porque aqui eu estou com a carreira de pontos baixos feitos por trás, então já a marcação de ponto já tá muito tranquila, né? E nós vamos ter que fazer na extremidade aquele aumento, porém
ao invés de ser feito com o ponto baixo ou com o ponto alto, porque nós já fizemos com estas duas formas, né? Nesta carreira ela é feita com o meio ponto, simplesmente isso. Então, lá no cordão de duas correntes, né? Nós vamos fazer um meio ponto, duas correntes e um meio ponto. Tranquilo, né, gente? Porque não mudou nada, tá bom? Pessoal, então agora eu vou tecer aqui a minha última carreira, eu vou encerrar esta etapa e eu volto, porque nós vamos tecer também a parte de trás da nossa peça juntas. Para a próxima etapa da nossa execução, você vai iniciar com o círculo mágico, dando uma volta ao redor do seu dedo e trabalhando ao redor deste círculo. Você vai começar passando a agulha e puxando uma laçada e prendendo o ponto com uma corrente. Você fará uma e duas correntes adicionais para dar a altura do ponto, laçará e vai trabalhar uma sequência de 2 pontos altos para iniciar o primeiro bloquinho de pontos altos desta etapa. Você fará uma, duas e 3 correntes de intercalamento, laçará e mais uma vez nós vamos tecer um novo bloquinho de pontos altos. Aqui no caso, você fará 3, porque nós não temos aqueles 3 pontinhos, aquelas 3 correntes iniciais. Então, eu preciso dos 3 pontos altos, tá? Vamos ver aqui. 1, 2, isso. Agora aqui é o terceiro. Mais uma vez fazemos uma, duas e 3 correntes, laçamos e vamos para o nosso terceiro bloquinho de pontos altos, sempre com 3 pontos altos. Nós precisamos de 4 bloquinhos de 3 pontos altos no total. Mais uma vez nós fazemos uma, 2 e 3 correntes e laçamos. Minha gente, este cabo, olha, tá vendo? Ele tem que ficar solto, tá? Você não pode esconder ele na sua execução. Então, a gente tira da continuidade para que ele não fique por dentro do ponto. É ele que vai nos permitir fechar o centro deste nosso square no final, tá bom? Bem, agora que eu tenho 1, 2, 3 e 4 bloquinhos, eu encerro com uma corrente e com um ponto alto feito na horizontal, passando a agulha na nossa terceira corrente tecida lá no início. E aí a gente tem, vamos alargar aqui, ó, a gente tem o quadradinho modelado. A gente pega aquele fio que a gente deixou e dá uma fechadinha, que é pra gente ver o formato mais bem desenhado, né? Na continuidade, e isso é muito importante, tá bom? Toda carreira é encerrada com uma corrente e um ponto alto na horizontal. Sempre você vai encerrar desta forma. Então, na continuidade, você vai fazer as suas 3 correntes, que é para dar a altura do ponto, e ao redor deste ponto alto que você fez na horizontal, você vai trabalhar 2 pontos altos. Lembrando que os bloquinhos são de 3. Como eu tenho no início sempre o cordãozinho de 3 correntes, a minha primeira sequência de pontos altos é somente 2, tá bom? Eu faço uma corrente de intercalamento, eu laço e mais uma vez eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu segundo ponto alto. Agora, o meu terceiro ponto alto. Faço 3 correntes e observe, toda vez que eu estou em uma ponta, eu terei os meus 2 bloquinhos de 3 pontos altos feitos no mesmo intervalo de pontos e intercalados por 3 correntes. Então, eu laço e mais uma vez no mesmo intervalo, 3 pontos altos para que eu tenha o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos da extremidade, tá bom? Mais uma vez uma corrente de intercalamento e estou na extremidade. Nesta carreira, todo bloco de 3 pontos altos está em extremidade. Nós não temos blocos feitos em lateral. Então, todos os blocos são feitos tendo correntes de intercalamento.
Quando na lateral, 1. Quando na extremidade, 3. Então, observe, aqui eu tive 3 porque eu estou na extremidade. Observe que aqui eu vou fazer uma somente porque eu estou trabalhando em lateral, tá bom? Então, essa é a diferença. Porém, o bloco sempre está na extremidade nesta carreira. A partir da próxima carreira, você terá blocos em extremidade, sempre você terá, e blocos na lateral, tá bom? É a primeira carreira que você terá blocos de lateral intercalando o bloco de extremidade. Mais uma vez uma corrente e aqui é o início, né? Então, eu já tenho um bloco, eu vou fazer o meu segundo bloco desta extremidade e eu vou encerrar, como nós falamos lá no início, com a nossa corrente e com o ponto alto que é feito na terceira corrente inicial. Só que eu gosto de pegar sempre 2 pontinhos, aqui eu só peguei um, eu prefiro, ficar mais bem fechado. Então, eu faço o ponto alto na horizontal pegando na minha terceira corrente, tá? Eu vou reiniciar a nova carreira, né? Ou melhor, reiniciar não, eu vou iniciar. Então, eu faço 1, 2 e 3 correntes. E lembrando que eu estou no início, estou numa horizontal, aonde eu faço somente 2 pontos altos para remontar os 3 pontos do bloco da extremidade. Faço uma corrente de intercalamento e laço, e aonde eu tenho este intervalo, eu vou fazer um novo bloco. Então, eu vou fazer um bloco de 3 pontos altos. Olha, aqui a gente já começou a ter o desenho sendo totalmente definido e a repetição vai acontecer. Eu faço uma corrente mais uma vez para intercalar, né? E agora eu estou na extremidade. Então, eu sei que eu farei 2 blocos de 3 pontos altos no mesmo intervalo de pontos, mas o meu intercalamento é de 3 correntes, tá bom? Mais uma vez, vou fazer aqui o bloco, de 3 pontos altos. Olha, deixa aqui eu fazer o terceiro e observe, estou saindo da extremidade, eu faço uma corrente porque eu estou entrando na lateral e aonde é corrente na carreira anterior, eu faço um bloco de 3 pontos altos. Gente, é muito facinho, é muito prático, né? Mais uma vez uma corrente, eu entro novamente na extremidade, aonde eu terei os 2 blocos de 3 pontos altos intercalados de 3 correntes, tudo isso feito no mesmo intervalo de pontos, porque é a extremidade, tá bom? É onde a gente aumenta, né, o tamanho para que a gente possa ter na próxima carreira o quadrado preservado. E você vai percebendo, olha, que eu aqui vou seguindo, tecendo sempre bloquinhos de 3 pontos altos, sempre nas laterais uma corrente para dar o intercalamento e lá na extremidade sempre trabalhando 3 correntes de intercalamento, ó. Então, 1, 2 e 3. E aqui eu já tô fazendo, né, o meu segundo bloco de 3 pontos altos da minha penúltima extremidade, porque agora eu vou entrar no meu último lado. Então, olha aqui, ó, mais uma vez eu fiz uma corrente e estou fazendo 3 pontos altos do bloquinho do lado, né? Uma corrente, ó, cheguei no meu ponto inicial. Eu vou fazer somente 3 pontos altos, lembrando que a gente encerra com uma corrente e um ponto alto feito na horizontal, pegando a terceira corrente inicial, tá bom? Alargando, olha lá o tamanho da criança. Tá vendo? Então, assim, realmente a coisa vai crescendo gradativamente, é muito tranquilo de ser feito. Aqui eu já posso vir até, porque eu já tô com um tamanho legal, eu vou fechar mais aqui, gosto de deixar bem o miolinho fechadinho, olha como é que fica, ó, que legal, tá vendo? Olha, minha gente, toda continuidade agora é repetição, então a gente sempre vai iniciar com as 3 correntes, a gente sempre vai tecer os 2
pontos altos da primeira sequência, né? Do início é somente 2, tá? Faço corrente para intercalar o que for bloco de lado e repare, é assim, ó. Tenho bloco na carreira anterior? Na carreira que eu estou tecendo, eu terei corrente. Tenho corrente na carreira anterior? Na carreira que eu estou tecendo, eu terei bloco. Eu sempre alterno o conjunto de pontos entre uma carreira e outra. Ó, bloco, então aqui é corrente. Corrente, então aqui é bloco. Tá vendo? A gente vai alternando. Fala pra mim se não é fácil. Vai, diz pra mim, quero saber. Ó, corrente, venho na extremidade, são 3 pontos altos. Olha aqui que facilidade do mundo que é fazer esta etapa. Luxo, né? Ó, 3 correntes de intercalamento e no mesmo intervalo de pontos, mais 3 pontos altos. Olha, a gente vai ter que trabalhar dessa forma a quantidade de carreiras necessárias para que a gente consiga ter um quadrado neste formato do mesmo tamanho do quadrado que a gente fez anteriormente. Então, é claro que se você tiver feito um quadrado maior do que o meu, este daqui você também fará maior que o meu. E se você tiver feito menor que o meu, este também será menor do que este aqui meu, tá bom? Vamos tecer então tudo e eu volto para que a gente possa ver como que nós vamos montar a nossa peça. Então, uma vez que a gente tenha feito toda essa etapa, né, que vai ser o avesso da nossa peça, olha que eu vou abrir para você ver, olha só, tá totalmente feito, né, os quadradão. E a gente agora vai unir para fazer a nossa peça propriamente dita, né? A gente pode começar a costura por qualquer ponto, tá, gente? Eu aqui vou escolher uma das pontas, trabalhando a costura da seguinte forma: frente voltada para fora, frente voltada para fora e as duas partes do avesso estão em contato, tá vendo? Então é assim que a gente vai costurar. Eu vou começar utilizando aqui a minha agulha de tapeceiro, gosto muito de fazer essa costura, e eu começo pela extremidade. Eu coloco o ponto aqui, né, na minha agulha, deixando o espaço aqui, para que depois eu possa fazer acabamento, eu deixo o fio sobrando, ok? E aí aqui eu já faço um nozinho, só para dar uma ajudada na situação e não sair do lugar, né? A gente pode fazer dessa forma ou pode também fazer o acabamento depois. Isso daí não é problema não, tá? Aqui eu tô escolhendo começar assim. Eu deixo o fio sobrando para eu poder fazer esse acabamento. E eu vou pegar a extremidade do outro lado. Olha, para quem não conhece essa forma de fazer a costura, para quem nunca viu a gente trabalhar dessa forma, eu vou deixar o link da aula que eu falo sobre como costurar com agulha de tapeceiro, porque assim você pode acompanhar, aprender direitinho como a costura é feita, o que você tem que prestar atenção nessa costura, para que você possa ficar bem por dentro do assunto, né? E costurar com a gente da forma certinha. O link fica aí na descrição, então. E olha só, aqui vocês vão costurar 3 lados. Um lado fica aberto, tá bom? Então, somente 3 lados serão costurados. Eu estou optando aqui por fazer a costura com o barroco natural sem brilho, tá? Mas se você quiser costurar com o barroco natural brilho, tudo bem, pode costurar. É opcional, né? Aí cada um vai fazer da maneira que achar mais interessante. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, olha, vou costurar aqui os meus 3 lados desta forma e aí eu volto, porque nós temos que fazer o fecho no lado que vai ficar aberto, a gente vai fazer o fecho e também fazer o acabamento da peça, tá bom? Tô indo lá, mas eu já volto. Agora que nós temos 3 lados totalmente costurados, então veja que interessante, né? Olha como fica bonitinho a costura, ó, desse lado. Vou mostrar do outro lado pra vocês, olha. Oi, aqui. Olha aqui, ó. Deste lado, olha que bonito trançado que fica. Fica parecendo que faz parte da execução propriamente dita. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a outra ponta. Vou levantar aqui, ó. Ah, dá sim, acho que a gente consegue se achar, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Trançadinho aqui também, né? Então, eu tenho 3 lados costurados e eu tenho 2, ó,
duas partes, um lado, né? Duas partes não costuradas. E é essa parte que nós vamos trabalhar agora. Eu volto então aqui com o Barroco Natural Brilho, que é o meu fio da execução, não é o da costura, mas é o da execução. E aí, minha gente, a gente vai definir quantas alcinhas a gente vai querer para fazer o fecho. Você pode fechar com zíper, com botões, com fita de cetim, com cordão, né, do mesmo material da execução. Então, assim, existem várias possibilidades. Eu aqui vou fazer de uma forma bem simples, bem tranquila, e eu vou utilizar o próprio fio, tá? Essa vai ser a minha opção, né, de forma de costurar. Então, tendo um ponto aqui na agulha, olha, eu vou tirar aqui um pouquinho, eu vou pegar o meu primeiro ponto, ó, veja que tá costurado, tá? Então, eu vou pegar o primeiro ponto aqui, ó, deixa eu me situar, vou pegar aqui, trabalhando com a frente voltada pra gente, eu vou trazer esse ponto por dentro e vou prender com uma corrente, tá lá na execução o fio, tá? E aí eu vou começar a fazer assim, olha, ponto baixo, é só ponto baixo, né, que a gente vai usar aqui, ó, vou fazer 1, olha, 2, 3, 4 e 5. E eu vou fazer uma alcinha para eu poder prender com um laço, na verdade, eu vou amarrar, né, esse meu fecho. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes. Vai ser pouquinho o intervalo, tá? Aí, aqui na base, eu vou contar 1, 2 e 3 pontos, vou pulá-los. E aqui eu vou continuar a fazer 5 pontos baixos. Você pode fazer intervalo com 3, com 4. É importante, inclusive, que você conte a quantidade de pontos, porque funciona da seguinte maneira: quanto mais carreiras você tiver, mais pontos você terá para trabalhar aqui. Ou quanto menos carreiras você fizer, menos pontos você terá para trabalhar aqui. Então você conta para você poder dividir. Aqui no meu caso, para cada alça eu uso 8 pontos, porque são 5 feitos em pontos baixos mais 3 correntes. São 8. Então eu preciso de um total que seja divisível por 8, tem que dar 0 a divisão, tá? Se você fizer, por exemplo, com 3 pontos baixos e 3 correntes, são 6 pontos no total. Então, o total de pontos que você tem aqui tem que ser divisível por 6 e tem que dar 0 a divisão, porque assim você vai ter um fecho perfeito, tá bom? Essa é a intenção da coisa. Então, eu vou continuar fazendo assim, não só deste lado, eu vou fazer, na verdade, dos dois lados. Eu vou fazer a abertura. Deixa eu alargar aqui para te mostrar, ó. Eu vou trabalhar essa abertura aqui toda deste jeito, né? Eu tô trabalhando deste lado, mas eu vou trabalhar este lado aqui também. E aí, eu vou ter o meu fecho totalmente tecido. Uma vez que nós tenhamos chego ao final desta etapa, nós vamos fazer um contorno para finalizar. Este contorno é feito com esta florzinha, porém tem um desenho um pouquinho diferente. Estas florzinhas, elas foram feitas entre pontos altos, e as florzinhas que nós vamos fazer agora serão feitas entre pontos baixos e correntes. Então, em primeiro lugar, nós temos que sair do ponto de encerramento, que é o topo da execução, ó, vou alargar aqui, e nós temos que vir para a nossa carreira de meio ponto. Então, olha, esta é a carreira de ponto baixo e esta é a carreira de meio ponto. É ao redor dos meio pontos que nós vamos trabalhar a carreira que vem agora. Então, veja, eu vou aqui fazer uma corrente e eu vou virar a minha agulha na direção da carreira que eu quero trabalhar. Eu vou dar a volta, olhem só, em um ponto. Vamos aqui, eu vou isolar o ponto para que a gente consiga ver bem. Olha, aqui, ó, tá vendo? Ó, o pontinho, dei a volta no ponto, vou puxar uma laçada e aqui eu passo a ter um ponto baixo. Eu vou fazer 1 e 2 correntes, porque eu vou trabalhar com o ponto alto.
Vou laçar e ao redor desse meio ponto eu vou trabalhar 4 pontos altos. Eu já tenho um cordão inicial que faz a vez de um ponto alto, que vai totalizar 5. Então, aqui eu faço mais um, olha aqui. Vou alargar, vou pegar o meu terceiro ponto lá do início e vou transformar em pipoca. Travo com uma corrente, 2 correntes de intercalamento, essa parte a gente já conhece, e no mesmo ponto eu vou trabalhar mais 5 pontos altos. Então, aqui 2, agora aqui 3, 4 e 5. Alargo, passo pelo primeiro, vou transformar aqui em pipoca, vou travar. Faço uma corrente de intercalamento após a segunda pipoca, vou pular 1 e 2 pontos de base e no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Olha lá, começo a ter a minha pipoquinha desenhada. Faço uma corrente, laço, pulo 1, pulo 2, no terceiro ponto eu reinicio o meu ponto pipoca. Então, eu tenho o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, agora o quarto e o quinto ponto alto. Passo pelo primeiro ponto, transformo em pipoca e eu travo com uma corrente. 1 e 2 de intercalamento e eu farei mais um ponto pipoca ao redor do mesmo ponto. Então, vamos lá, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Mais uma vez, transformo em pipoca e travo uma corrente de intercalamento na base 1 e 2, no terceiro ponto, ponto baixo. Vamos alargar aqui. E olha lá, a gente vai começar a obter este desenho no contorno da nossa peça. Nós vamos trabalhar desta forma o contorno por completo. Então, olha só para mostrar para vocês, olha como é que fica bem direitinho. Você tem o intervalo dos pontos baixos e você tem aqui as aberturas aonde a gente vai passar fita de cetim, pode ser a casa do botão também, se você optar por botão, só que aí neste caso, se você optar por botão, não faz dos dois lados, tá? Você vai fazer só do lado do avesso a casa e deste lado você vai deixar liso o ponto baixo, ok? Porque aqui você vai costurar o botão para usar como casa para passar assim por dentro. Não é o nosso caso, aqui a gente vai usar cordãozinho, tá? Eu vou usar cordão feito com o próprio barroco, ó, tá vendo? Ó, tá tudo alinhado, ó, tá? Então, todos os espacinhos, olha, devidamente alinhados um com o outro, que é pra gente poder fazer a amarração. Gente, eu vou usar cabinho mesmo de barroco pra fazer essa amarração e a gente poder usar a nossa capa de almofada, que eu não consigo mostrar por completo, meu espaço não é tão grande assim, né? Mas olha lá como ficou bem legal, ficou bonita, ficou bem trabalhada, né? Uma ideia diferente aí daquele padrão só de textura, aqui criando textura com o ponto fantasia. Mais uma vez, eu tô torcendo aqui para que vocês tenham gostado, para que vocês teçam e que vocês estejam comigo aqui no nosso canal, na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!